Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por nós. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra através da pregação. Porque nós já ouvimos a Sua palavra, meu Deus, através dos louvores, através do ofertório, através de ver o nosso irmão, de poder cultuar aqui com o nosso irmão. É bom nós sentirmos, meu Deus, a Sua presença. Mas agora nós vamos expressar através da pregação da Sua palavra. Fala muito aos nossos corações. O Senhor e eu sabemos que como o Senhor fala comigo durante a pregação, quando eu estou preparando, quando eu estou fazendo uma revisão, quando eu estou dando uma lida antes de pregar, e quando eu estou pregando, meu Deus, como o Senhor vem mudando, me ajudando, meu Deus, a mudar. Eu não estou aqui, meu Deus, porque eu sou melhor do que os nossos irmãos. Não. É porque a minha função como pastor, o meu dom é esse, de poder transmitir, meu Deus, a Sua palavra. Como nós temos os irmãos que têm os dons de poder ensinar as crianças que estão lá ensinando e poder louvar o Senhor, apenas eu estou expressando, meu Deus, aqui o dom que o Senhor deu, meu Deus, para mim. Por isso, dessa forma, nós estamos todos iguais diante do Senhor. Por isso, Pai, continue, Deus, falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Conforme nós temos falado na semana passada, nós somos realmente o que valorizamos. Às vezes nós defendemos alguma causa, às vezes nós achamos bonito aquela causa, às vezes nós externamente, conforme nós falamos na semana passada, nós falamos que aquela causa ela é muito importante, mas internamente nós não conseguimos fazer, porque a nossa ação humana é justamente aquilo que nós valorizamos. Se nós não valorizarmos algumas coisas, nós não fazemos algumas coisas. É como uma pessoa que dentro dela, durante muito tempo, uma vez eu perguntei para uma pessoa conhecida, eu estava conversando com essa pessoa, eu perguntei para ela por que ela xinga tanto palavrão. Falei, ô Jorge, por que você xinga tanto palavrão? Porque às vezes conversar com você é meio complicado, porque dói os meus ouvidos, que eu não sou acostumado a ouvir tanto palavrão assim. Mas você é uma pessoa que eu tenho que conversar uma vez ou outra. Ele foi e respondeu para mim, não, aqui as pessoas acham legal, eu acho legal, as pessoas acham legal, é costume meu xingar palavrão, isso é normal em mim. Eu falei, de repente isso é uma coisa que você realmente valoriza, mas isso fica muito feio para um jovem como você. Vamos supor que você vai atrás de namorar com a garota, você chega lá na casa dos pais dela, começa a chegar um monte de palavrão. Os pais dela podem até xingar, mas vai ser horrível ouvir você xingando um palavrão. Então você tem que entender que você tem... E quando você fala isso, você está valorizando isso. Ele posso analisar direitinho, quando eu estive conversando com ele outras vezes, ele falou, o senhor observou que eu estou xingando menos palavrão? Falei, realmente, você está xingando menos palavrão. É porque dentro da pessoa tem os valores. Quando esses valores para nós são muito importantes, porque o palavrão para essa pessoa fazia com que ele pudesse ser ouvido, fazia com que ele fosse igual às pessoas, mesmo ele não gostando daquilo. Eu sou igual a você, eu xingo, você também xinga, então nós somos iguais. Mas eu não gosto disso. Mas na grande realidade nós externamos aquilo que é de valor dentro de nós. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa. Então o ser humano, ele é aquilo que ele realmente, ele valoriza. Se ele valoriza uma coisa contrária, ele nunca vai ser exatamente aquilo que as pessoas acham que tem que ser, mas aquilo que ele está dentro dele. A sua formação, aquilo que ele vem defendendo durante muito tempo, ele coloca isso para fora. Nós tentamos provar para eles o contrário, mas ele tem aquilo como valor. Se tem como valor, tem como defesa. Então a pessoa defende. Nós defendemos aquilo que tem valor. O que não tem valor, nós não defendemos. Por isso essa pregação, nós somos o que nós realmente valorizamos. E hoje nós vamos falar sobre quatro itens. Primeiro item. Ok. Tá dando para ver atrás, tá, né? Que os irmãos aqui abençoaram a gente aqui, irmão Paulo, outros irmãos, para tentar tampar ali, porque sabia que o culto era à noite. Aí você me complica, aqui tá bom assim. Tá. Bens. Ou nós valorizamos bens, ou nós valorizamos pessoas. Olha o que a Bíblia fala. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres,
e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus 19, versículo 11. Do outro lado, valorizando pessoas, fala, mas se fazes acepção de pessoas, cometes pecado, e sois condenado pela lei como transgressores. Tiago 2, versículo 9. Bom, esse jovem, quando esse jovem que valorizava bens, porque era um jovem que tinha muitos valores financeiros na vida dele, era uma pessoa que vivia na igreja, era uma pessoa que conhecia os 10 mandamentos, era uma pessoa que quando ele chegou para Jesus Cristo, ele chegou e falou, Jesus, olha, eu sou conhecedor da Bíblia, eu sou conhecedor disso, ele começou a expressar tudo para Jesus Cristo, mas Jesus Cristo olhou para dentro do coração, uma coisa que nós não conseguimos olhar é dentro do coração da pessoa. Então Jesus Cristo olhou dentro daquele jovem e pensou o seguinte, esse jovem, ele tem como valor os bens, ele tem como valor as finanças. Esse jovem, ele tentou me desviar para outra direção. Por que acontece? Quando a pessoa tem alguns valores, eles não querem que aqueles valores sejam mudados, sejam revelados, ele começa a desviar a pessoa para outra direção, para outro assunto. Está dando microfone aí, não está? Está dando microfonia. Tá bom. Então começa a desviar a pessoa para outros assuntos, para outra direção. E esse jovem, ele tentou mandar Jesus Cristo para uma outra direção. Ele pegou Jesus Cristo e falou, olha, nós vamos lá para uma outra direção. Olha, eu sirvo bem ao Senhor. O que eu faço, meu Deus, para que possa ser salvo? Jesus Cristo chegou e falou para ele, olha jovem, faz o seguinte, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Jesus Cristo não pediu para ele dar à igreja, porque Jesus Cristo não pediu para dar para o ministério dele, porque Jesus Cristo queria passar um conceito para ele. Jesus Cristo queria passar um conceito de valor para eles. Aquele jovem, ele não tinha contato com o pobre. Aquele jovem, ele não tinha contato com pessoas que tinham condição financeira inferior a ele. Aquele jovem, ele vivia dominado por um valor chamado dinheiro, um valor financeiro. Então isso distanciava cada vez mais aquele jovem das pessoas. Quando nós encontramos que quando algumas pessoas têm muito dinheiro e veem que o dinheiro tem muito valor, essas pessoas, elas começam a desprezar quem tem menos. Então ela só valoriza quem tem alguma coisa superior ou igual a ele, porque na mente daquela pessoa só tem valor quem tem a mesma coisa que ele ou alguma coisa superior a ele, porque para ele o dinheiro tem mais valor do que as pessoas. Então quando Jesus Cristo deu a lição para esse jovem, ele não quis dar uma lição exatamente, nós podemos pegar uma linha sobre dinheiro, mas ele quis dar uma lição também para esse jovem o seguinte, o mais importante não é o dinheiro que você tem, não é a quantidade financeira que você tem, mas você tem distância das pessoas. O mais importante é nós lidarmos com as pessoas, é nós estarmos com as pessoas, é nós estarmos bem com tudo quanto é tipo de pessoa. A pessoa tendo um pouco, a pessoa tendo muito, a pessoa vivendo uma situação melhor do que a sua, ou a pessoa vive numa situação igual à sua. O valor não está no dinheiro, mas o valor está nas pessoas. Por que Jesus Cristo quis passar isso para eles? Para esse jovem? Porque um dia, esse jovem ia deixar tudo aquilo que ele tinha e ele ia partir para o céu. Ele ia partir para a salvação. Se salvação assim ele tivesse, mas não podemos falar se ele poderia ser salvo, estava salvo ou não. Não vamos cair nesse contexto. Mas você imagina um jovem que ele desprezasse as pessoas, que ele vivesse em torno do dinheiro, o objetivo daquele jovem era chegar na igreja, cultuar a Deus e sair fora. Enfim, ele cumpriu os 10 mandamentos. Ele não queria comunicação com as pessoas. Ele queria ficar isolado das pessoas. Jesus falou, não é assim. Quando nós pegamos os nossos bens, temos, e ele não nos tem, isso é bom demais. Ter um bem não pode nos distanciar das pessoas. Quando esse bem nos distancia das pessoas, nós estamos falando para elas que aquele bem tem mais valor do que aquela pessoa. Quando nós damos atenção mais para quem tem mais, ou desprezamos a quem tem menos, nós estamos falando que quem tem mais é meu amigo, quem tem menos, eu não preciso nem alimentar a conversa. Era o que aquele jovem pensava.
O jovem, na grande realidade, ele tornou-se uma pessoa insensível emocionalmente. E Jesus Cristo quis chamar aquele jovem para que a realidade falar, valoriza as pessoas. Valoriza as pessoas. Quando nós encontramos do outro lado o livro de Tiago, que fala que quando nós valorizamos as pessoas, Tiago fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Tiago, ele explica claramente, o livro de Tiago, ele pega esse versículo e fala, nós somos todos iguais diante de Deus. Se nós somos todos iguais diante de Deus, nós precisamos cumprimentar todas as pessoas, nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos dar as mesmas oportunidades para as pessoas, independente se essa pessoa, ela tem um vínculo familiar ou ela não tem um vínculo familiar. Tiago fala o seguinte, olha, se nós fizermos acepção de pessoas, um dia nós vamos nos encontrar com as pessoas lá na frente e lá na glória. O que vai acontecer conosco? E aquela pessoa que nós desprezamos? E aquela pessoa que eu não quis muito papo com ela? E aquela pessoa que eu passou na rua e eu fingi que não estava nem aí para mim? E aquela pessoa que um dia me tratou mal e a partir daquele momento eu desprezei, não quis mais nada com ela? E se um dia, de alguma forma, nós nos encontrarmos no dia do julgamento? Jesus Cristo, ele tinha uma forma muito diferente de tratar as pessoas. Jesus Cristo, ele tratava as pessoas sem esperar nada em troca das pessoas. Ele chegava e falava, ó, você está curado, vai em paz, pode ir embora, eu não preciso mais te ver, você não precisa mais me pagar. Você não precisa voltar para você me dar alguma coisa. Você pode ir. Eu já fiz o bem para você. Quando Jesus Cristo, ele chegava diante de uma pessoa pecadora, ia para casa de uma pessoa pecadora, aqueles que faziam acepção de pessoas falavam, como é que pode ele entrar na casa de um pecador como aquele? Jesus Cristo falava, não, eu quero estar, porque aqui eu posso ajudar. Eu sei que esse pecador, ele vai me ouvir. Porque ele entende o valor de ouvir alguém que não vive em pecado. Valores. As pessoas vão estar sempre ao nosso lado. Se não é A, vai ser B, vai ser C. Mas nós precisamos valorizar muito mais os bens do que as pessoas. Os bens hoje estão conosco, amanhã pereceu e nós temos que comprar mais outros bens, e muitas das vezes não lembramos mais dele, não lembramos mais daquele bem. Quantos pais perdem muito o seu tempo em querer dar grandes presentes caros para os seus filhos, para poder se manter distante do filho, porque não tem tempo de estar com o filho, como na grande realidade o que o filho quer não é presente, é pessoa. O filho quer valor da pessoa, o filho quer o pai junto, o filho quer a mãe junto, o filho quer aquele momento estar brincando junto, o filho quer aquele momento estar compartilhando junto, estar juntos trocando algumas experiências, porque aquele presente, vai se passar um tempo ele esqueceu, mas aquele valor que foi ensinado, sentado, não será esquecido, porque são valores que se dá não ao bem, não às pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes alguns pais, eles ficam frustrados, porque eles não podem dar aquilo que ele gostaria de dar ao filho. Às vezes ele não pode dar aquele presente ou aquele celular que o filho tanto pediu, mas que o vizinho deu, e o amiguinho da escola deu. E o pai fica frustrado, fica triste, a mãe também, porque não deu aquele presente. Não devemos ficar assim. Nós demos mais do que presente. A nossa atenção e os nossos ensinamentos sobre valores. Isso eles vão guardar para o resto da vida. Se um filho nos valoriza pelo celular que nós damos, amanhã nós não temos mais valor, porque aquele celular já está antigo. Amém? Segundo ponto, que eu não posso me estender muito. Segundo ponto. Nós somos o quê? Nós somos o quê, irmãos? Nós somos o que valorizamos. De um lado está pecado, de outro lado está a santificação. Então disse Adão, a mulher que tu me deste,
por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3, versículo 12. Do outro lado, em santificação está: antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. De um lado, nós encontramos aquele que valoriza o pecado. Quando nós valorizamos o pecado, é quando nós não assumimos o pecado. Quando a pessoa não assume o pecado que está cometendo, é porque ela gostou de estar vivendo naquele pecado. Quando a pessoa não se arrepende daquele pecado, é porque ela se acostumou com aquele pecado. Se ela se acostumou com aquele pecado, ela passou a valorizar o pecado. Porque aquele pecado, de alguma forma, lhe traz, entre aspas, alguns tipos de benefícios. Lhe traz, entre aspas, alguns tipos de ganho para a vida dela. Então, é melhor eu continuar valorizando o pecado. Eu acredito numa santificação, eu acredito que um dia eu posso ficar livre, mas eu continuo valorizando o pecado. Adão fez o seguinte: quando ele cometeu o pecado, quando Eva cometeu o pecado, e Deus vai aparecer para Adão, a primeira coisa que Adão falou: olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Resumindo, ele falou: se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, se for voltar um pouquinho atrás, ele que pediu a mulher. Ele que pediu a auxiliadora. Ele estava triste. Ele estava só. E ele falou com Deus: Deus, eu estou só. Eu preciso de uma companheira. Todo mundo tem uma companheira aqui, eu estou aqui segurando uma vela de todo tamanho, Deus. Ele pediu essa mulher. Deus deu para ele essa mulher. E quando essa mulher pecou, ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Por que o Senhor me ouviu? Adão cometeu um erro gravíssimo ali. Por quê? Ele cometeu um erro a tal ponto de permitir o valor do pecado. Porque ele falou: olha, se o Senhor não tivesse feito isso, a culpa é sua. A culpa é sua porque por isso que eu pequei. A mulher pecou, eu tive que pecar também. Quando nós queremos continuar no pecado, nós procuramos alguns culpados. Porque se nós procurarmos alguns culpados, e se nós acharmos os culpados, nós vamos entender que nós cometemos algum tipo de pecado, porque eu tinha aquele culpado perto de mim. Então, por isso que eu cometi o pecado. Então as pessoas pegam: olha, eu cometi o pecado, eu vivi uma vida de pecado porque eu estou morando na Serra Sede. Na Serra Sede eu tenho umas amizades que me levam ao pecado. Então eu vou morar lá em Vitória. A pessoa vai lá morar em Vitória e ele comete o mesmo tipo de pecado que cometeu na Serra Sede. Mas afinal de contas ele entende que o problema está no Espírito Santo. E ele vai para a Bahia. Chega lá na Bahia, ele comete o mesmo tipo de pecado. Porque na grande realidade não está no estado, não está no município, mas está dentro daquela pessoa o princípio, o valor que é pecar. Quando ela pegar e mudar e falar: olha, o meu valor não é pecar. O meu valor é viver uma vida em santificação. Não estou falando de viver uma vida de santidade, uma pessoa santa. Eu estou falando de viver uma vida de santificação. É aquele que está lutando contra o pecado. É aquele que não aceita o pecado. É aquele que, igual o apóstolo Paulo acabou de falar no livro de 1 Coríntios 2:27, ele fala: olha, eu luto, eu subjugo o meu corpo. Se você vê em algumas versões, fala: eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, ele batia no corpo dele, porque o corpo dele queria pecar. Nós estamos falando de uma pessoa que vivia na igreja. Nós estamos falando de uma pessoa que entendia muito da Bíblia. Nós estamos falando de um conhecedor e de um doutor na Bíblia, que era o apóstolo Paulo. Ele conhecia tanta Bíblia, ele conhecia muito a Deus, que ele perseguia as pessoas quando ele não tinha convertido. Ele perseguia as pessoas para matar, porque não servia a Deus conforme ele gostava. Mas nós estamos falando de uma pessoa que tinha muita autoridade. Mas quando ele se converteu, ele falou: olha, eu esmurro meu corpo, eu luto contra o meu corpo, porque o meu corpo quer pecar, o meu corpo quer fazer algumas coisas erradas, eu não aceito isso na minha vida, então constantemente eu estou em luta comigo. Um processo de santificação, quem valoriza a santificação renuncia o pecado. Não, eu não aceito o pecado na minha vida, eu não aceito ser escravo do pecado.
Olha, Deus, está difícil para mim. Olha, Deus, eu tenho aqui as minhas diferenças, eu tenho aqui as minhas dificuldades, eu tenho aqui os meus desejos, que ficam constantemente me levando para pecar, mas a minha vida, eu luto dentro de mim e não aceito o pecado. Isso é um processo de santificação. É uma pessoa separada para Deus. É uma pessoa que está no mundo, mas ela entende como princípio que ela está separada para Deus, que ela vai procurar fazer aquilo que Deus determinou na vida dela. Isso que é valorizar o princípio de santificação. Valorizar o princípio de santificação, valorizar o valor de santificação, não é fácil, mas é o ideal. Toda pessoa que valoriza o princípio de santificação, de estar separada para Deus, lá na frente ela não se arrepende. Mas toda pessoa que valoriza o pecado, não precisa ser muito lá na frente não. No outro dia ela já se arrepende. No outro dia ela fala, por que eu fiz isso? Por que eu permiti? Por que eu deixei? Se não for no mesmo dia, por que eu deixei isso? Por que eu acabei com a minha vida? Por que eu destruí com a minha vida? Por que eu deixei se levar isso pela primeira vez, que agora eu estou na segunda, terceira, quarta e estou viciado nisso? A pessoa que valoriza o pecado, um dia ela vai ver que aquilo não faz parte na vida dela, mas aquele que valoriza a santificação fala, eu estou separado para Deus, está difícil para mim, está muito complicado, mas eu estou separado para que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que quer na minha vida. Isso é o que Deus espera de nós hoje. Valores. Valores. Onde nós estamos no mundo e chegamos no meio da sociedade e a sociedade tem que falar para nós, você é diferente. Você tem alguns valores diferentes. Como as pessoas podem falar que nós temos valores diferentes? Que nós chegamos dentro das empresas, nós chegamos nas escolas, nós chegamos na sociedade e nós falamos tantas coisas e nós concordamos com as piadas deles, nós rimos das piadas deles, nós recebemos os vídeos deles e nós concordamos com alguns pecados deles, então nós não estamos separados. O nosso valor não é a santificação, o nosso valor está sendo pecado. O valor é aquilo que nós defendemos. Todo momento. Que faz parte da minha vida, faz parte dos meus princípios. Terceiro item. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Fala um pouquinho mais alto que o irmão não escutou. Nós somos o quê? Nós somos o que valorizamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 fala o seguinte, versículo 18 fala o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, muita atenção aí, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quem valoriza o virtual? O real. Quem valoriza o real? E não sede conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Nós vivemos um mundo hoje que nós encontramos muitas pessoas valorizando o virtual. E outras que precisam valorizar o real. Virtual é justamente o que o apóstolo acabou de dizer, é as coisas que nós não conseguimos ver. Virtual é aquilo que a pessoa está falando que é, mas ela não é. E o bobo que está do outro lado, ou a boba que está do outro lado, acredita. Por que acredita? Porque o valor daquela pessoa está no virtual. O valor daquela pessoa não está naquilo que ela vê constantemente, naquilo que é real. Naquilo que é real. Então o valor das pessoas, quando elas têm os valores delas como o valor virtual que nós estamos encontrando muito hoje, fica muito fácil de enganar uma pessoa quando ela tem como princípio dela, como ela tem como valor o virtual. Porque é fácil demais.
É fácil demais alguém chegar, teclar em qualquer local e falar, o meu casamento está horrível. E quem está do outro lado, o casamento dele está pior do que o que está falando. Mas ele fala, o meu casamento está mais ou menos. Olha, na grande verdade eu estou separado. E você? Tudo mais. Olha, meu esposo não faz isso, a minha esposa não faz aquilo. Eu faço. Minha esposa não é isso, eu sou. Claro que a pessoa ela está no mundo virtual, ela é aquilo que ela digita. Ela é aquilo que ela está falando, porque o valor dela é virtual. E quando nós idealizamos na nossa mente, o povo vive tanto no mundo virtual, que ela cria um ser virtual na mente dela. E aquele que está acostumado no mundo virtual, ele faz exatamente o ser que ela deseja ter, aquele ser virtual. Mas quando eles vão para uma realidade, descobre que os dois viveram no mundo da virtualidade. E que não é nada daquilo. É tudo irreal. Tudo aquilo é tudo palavras. Como as pessoas estão bobas hoje. Eu esperava uma geração mais inteligente. Eu esperava uma geração mais esperta. Nós esperávamos uma próxima geração que ficasse atento, o mundo está sendo falado. Mas constantemente nós encontramos uma geração enganando e fácil de ser enganada pelo mundo virtual, porque acredita no mundo virtual. Acredita naquilo que é falado num outro momento. Acredita naquela imagem da internet. Acredita no que está sendo colocado. Nesse período aí da greve da polícia, quantas pessoas colocaram tantas coisas? Acabou a greve, não acabou. Olha a polícia saindo. Reportagem antiga de polícia saindo porque as pessoas acreditavam em tudo. Porque nós estamos acreditando no mundo virtual. Espera aí. Mundo real. O mundo virtual hoje é um mundo de quem tem muito dinheiro. O mundo virtual hoje é que se você me pagar muito, eu falo o que você quer na reportagem. Se você manter um site, nós dominamos, nós falamos sobre isso. E tem um monte de pessoas bobas que vivem no mundo virtual, que acham que são melhores do que a geração antiga, porque a geração antiga quer o mundo real. A geração antiga quer conversar. A geração antiga quer falar, vem aqui na minha casa para conversar. A geração antiga quer falar, eu quero olhar olho no olho, eu quero um mundo virtual, eu quero conversar com você. Mas a geração do mundo virtual, basta estar do outro lado da tela. Cuidado com as coisas que não se vê. Cuidado. O mundo virtual é uma coisa, o mundo real é totalmente diferente. Mas nós acreditamos nas palavras virtuais, porque os nossos valores estão no mundo virtual. Porque nós acostumamos a nós mesmos, a nós falarmos muitas coisas no mundo virtual. Nós acostumamos as pessoas a acreditarem no mundo virtual, mas nem todas as pessoas são igual a nós. O valor do mundo real é o que o apóstolo fala aqui sobre isso. Olha, não nos conformemos com esse mundo. Olha, pode usar. E o que a gente fala aqui? Se fosse na linguagem de hoje, ele falaria, pode usar o mundo virtual. Qual o problema de você ter internet? Qual o problema de você ter isso? Isso não tem pecado nenhum. O problema é o seguinte, não deixe de ter o mundo real. Não deixe de estar num passeio com as pessoas. Não deixe de estar conversando com as pessoas. Não deixe de ir na casa da sua família por causa de um mundo virtual. Não fique horas na frente do seu computador e deixando aquela comunhão familiar. Não deixe de praticar aquelas brincadeiras que você deve praticar. Você encontra as pessoas lá no mundo virtual e tudo mais. Daqui a pouco marca-se um local para todo mundo passear, brincar. Senta todo mundo lá, comendo na pizzaria, está todo mundo virtual. Real, virtual. Então, para que se reunir? Vai gastar dinheiro à toa? Vai para casa, continua todo mundo no virtual. É mais seguro e custa menos. O real é, vambora. O real é estar com os amigos. O real é estar com a família.
O real é estar em comunhão, que a Bíblia ensina para nós, estar em comunhão. O real é esse. O real é eu estar com meu irmão e às vezes eu me aborrecer com meu irmão se aborrecer comigo e daqui a pouco a gente ficar um de cara fechada para o outro e depois no outro dia a gente se abraça. Esse é o mundo real. Isso faz o ser humano. O valor do mundo real que faz o ser humano. O valor do mundo real que muda muitas coisas no ser humano. É o que o apóstolo fala. O Paulo fala assim, olha, que a sua vontade, que a vontade de Deus seja boa, perfeita, agradável. Para ser boa, perfeita, agradável, meu irmão, nós temos que estar no mundo real com o nosso irmão, nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar falando com o irmão contrário a gente contrário ao nosso irmão, e nós crescemos cada dia mais. O mundo real é esse, o mundo real é, os irmãos estão aqui, daqui a pouco tem um jovem lá fora, eu mando entrar, daqui a pouco passa uma criança correndo para o lado, o pai pega aqui, puxa para um lado, puxa para o outro, e vai, dá uma palmadinha, e segura no colo, faz. Isso é o mundo real. Isso é bom. O mundo real é bom. O mundo real, a própria palavra fala, nos coloca numa realidade, naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e naquilo que realmente nós defendemos. O virtual tem destruído muitas famílias. O virtual tem dispersado a mente de muitas pessoas. O virtual tem tirado as pessoas da uma realidade. A pessoa vive tanto, valoriza tanto o mundo virtual, que ela não consegue ficar sem o seu celular. Ela chega na igreja, que é o mundo real, mas ela continua no celular, no mundo virtual. Isso significa que ela não valoriza o real, valoriza o virtual. E o último item, para que nós possamos encerrar, o último item. Nós somos o que valorizamos. Um lado está honesto e o outro desonesto. Desonesto. Êxodo 20, vamos em Êxodo. Êxodo 20, versículo 15 e 16 fala o seguinte. Não o que mesmo? Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Os desonestos fazem isso. Honestos. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13 fala. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o que mesmo? Bem. Não vos canseis de fazer o bem. Esse é o valor. O valor da pessoa honesta e aquilo que é desonesto. Nós descobrimos a grande realidade do nosso estado no Espírito Santo. Nós descobrimos que muitas pessoas são desonestas. Muitas pessoas são desonestas. Porque elas têm como valor a desonestidade. Por que elas têm como valor a desonestidade? Porque a primeira oportunidade que elas tiveram era saquear a loja dos outros. Primeira oportunidade que elas tiveram, elas colocaram a geladeira na cabeça e foi embora, pegou um celular, pegou isso, pegou aquilo. O bandido foi e derrubou. Aquele que não é bandido, que segundo ele é uma pessoa honesta, ele foi invadir e pegou um monte de coisa, porque o bandido dava para pegar tudo não. Aí nós descobrimos, é ocasião, não é ocasião não. Os valores estão embutidos dentro de nós, volto a repetir. Se o valor da desonestidade está embutido dentro de mim, eu só vou esperar a oportunidade para que eu possa colocar esse valor para fora. E nós descobrimos que no nosso estado tem muitas pessoas que têm esse valor de desonestidade dentro dela. Eu sou uma pessoa desonesta, eu estou esperando a oportunidade. Então como nós podemos ter tantos políticos honestos? Como nós podemos falar dos policiais, dos políticos e dos empresários corruptos, de tantas coisas que estão acontecendo, que o povo mesmo, quando tem a primeira oportunidade, vai saquear as pessoas. E se esse povo que saqueou aqui na semana, se estivesse na política, se estivesse na empresa? O desonesto é aquela pessoa que faz compromisso sabendo que não vai arcar com compromisso. O desonesto é uma pessoa desleal. O desonesto, ele olha só para si mesmo. Ele olha para si e quando ele vai agir na sua desonestidade, ele começa a fazer algumas coisas que são contrárias para que ele possa entender que aquele valor que ele defende dentro dele, só que ninguém pode descobrir.
O desonesto, ele não gosta de ser descoberto. Porque o desonesto, quando ele é descoberto, ele tenta justificar de alguma forma, ou ele esconde, ou ele nega, ou ele devolve. Valores. Valores. Deus falou, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não matarás, aí vai embora. Já no Antigo Testamento, nós precisamos aprender a sermos honestos. O 2 Tessalonicenses fala, não canseis de fazer o bem. Resumindo, seja honesto. Mas tem tantas pessoas desonestas, seja honesto. Mas tem tantas pessoas que fazem as coisas erradas, seja honesto. Para de querer ficar tendo vantagem em cima dos outros. Faça o bem, seja leal, seja decente. Não procure adquirir vantagem em cima dos outros. Isso com uma pessoa honesta. A Bíblia fala, não canse, constantemente. Procure motivos na grande realidade. O honesto, ele procura motivo para mostrar a sua honestidade. Procura motivo para mostrar que ele é uma pessoa honesta porque ele tem como valor. O desonesto, quando ele tem oportunidade, ele faz. Faz um teste com seu filho. Você vai descobrir se ele é honesto ou desonesto. Ainda está no momento de ensinar o filho. Dá o dinheiro para ele comprar o pão. E não fala nada com ele. Se ele voltar com o pão e falar, papai, mamãe, aqui está o troco, ele é honesto. Se ele voltar com o pão e ficar com o dinheiro, simulando que esqueceu, ele é desonesto. É desonesto. Que papai e mamãe deu dinheiro e falou, vai lá comprar o pão. Vai lá comprar o pão. E o troco pertence ao papai e mamãe. Se papai e mamãe falassem, compra o pão, o troco é seu. Beleza. Honesto. Mas só que quando nós ensinamos esses princípios, ainda há tempo de acertar. Quando nós descobrimos isso, os nossos filhos, ainda há tempo de acertar. E quando ele estiver lá em cima, já era. Valores de honestidade. Valores. Quantas pessoas são desonestas e falam, foi sem querer? Quantas pessoas pegam um livro emprestado e não devolve? Ah, eu esqueci, isso é desonestidade. Tem que devolver. Esqueci não, é desonestidade. Porque quando pega a nota, tem que anotar e devolver para a pessoa. Isso tem como princípio o valor da desonestidade. O honesto não. Isso são coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que nós possamos expressar aquilo que está dentro de nós. Nós não podemos cansar de fazer o bem. Nós estamos lutando para nós fazermos o bem. Nós estamos ensinando pessoas a terem o direito de terem valores, porque os valores vão demonstrar realmente do que elas são capazes de fazer. Se os nossos filhos fazem uma coisa escondida nossa hoje, dentro de casa, amanhã também vão fazer lá fora, porque eles aprenderam o princípio da desonestidade dentro de casa. Se faz alguma coisa escondida dos pais, desonestidade. Amanhã, os seus filhos irão fazer a mesma coisa. Desonesto. Valores. Honestidade. Desonestidade. São valores. Nós somos aquilo que nós valorizamos. Mas sabe de uma coisa? Quando nós pregamos sobre isso, nós não recebemos muitos aplausos. Nós não recebemos muitos amém, glória a Deus, aleluias. Isso não é problema nenhum para pregador nenhum. Porque nenhum pregador ele prega para receber aplausos e nem para receber um amém, glória a Deus, que esse amém, glória a Deus pertence a Deus, não a ele, e o aplauso pertence a Deus, não a ele. Então quando não tem amém, quando não tem aplauso, quando não tem glória a Deus, é Deus que deixou de receber, não foi ele. O que ele precisa é pregar, é ensinar,
viver os valores, viver e direcionar aquilo que Deus falou para ele. Então são isso, são valores. Se um dia alguma pessoa fizer o contrário do que foi ensinado, esse pregador tem que falar: Senhor, duas coisas, vivi e ensinei, agora não é mais comigo. Valores. Nós somos o que nós valorizamos. Feche seus olhos, por favor, um minutinho. Feche seus olhos. A pergunta que eu tenho para você nessa noite. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: meu irmão, o que você tem valorizado? Tantas pessoas ficam aquelas coisas dentro delas e não valorizam o correto. A palavra de Deus não é igreja, simplesmente. A palavra de Deus é apta para nos repreender, para nos educar, para nos ensinar, para falar para nós: vamos mudar de vida. Vamos valorizar mais as pessoas do que os bens. Vamos valorizar mais o real do que o virtual. Vamos valorizar mais a honestidade. Isso que a palavra de Deus traz para nós. Isso que ela ensina para nós. Nos traz para o mundo real. E fala para nós que nós podemos sim mudar muitas coisas. Nós podemos sim mudar muitos lugares. Nós podemos mudar muitas cidades e muitas famílias. Mas começa dos valores que nós defendemos, que nós somos, porque nós somos o que nós valorizamos. Enquanto estiver cantando esse louvor, eu queria que você viesse aqui na frente. Viesse aqui na frente, você vai falar com Deus. Você vai falar: Senhor, me ajuda a valorizar isso. Me ajuda a valorizar mais a santificação do que pecado. Que eu possa tirar o valor do pecado e entender que eu sou separado para o Senhor, independente de pecado que eu cometi. Senhor, me ensina a valorizar o real. Senhor, me ensina a valorizar, meu Deus, a honestidade. É o que Deus espera de você. Talvez o Espírito Santo de Deus falou outras coisas com você. Talvez ele tenha falado outras coisas com você. Mas é Ele com você. Enquanto estiver cantando esse louvor, eu queria que você viesse aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos, porque nós estamos aqui para nós aprendermos o melhor do Senhor. O melhor do Senhor é nós valorizarmos os princípios do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.